Olá, boa tarde, Carla Ferreira, e a todos os ouvintes que nesta altura estão connosco em direto nesta tarde de sexta-feira. Nós viemos até a Alfândega da Fé, estamos na sede da Ação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé, aqui junto ao Jardim Municipal, e viemos falar de uma economia, dizes tu muito bem, muito específica, chama-se Silver Economy, é o termo em inglês, a expressão em inglesa, nós vamos traduzi-la, já ontem traduzimos, que é a tal economia prateada. Já vamos explicar, ou recordar pelo menos o conceito, até porque falámos disto mesmo ontem, nas manhãs informativas durante a manhã, e a propósito do workshop que decorreu durante a tarde de ontem no Brigante Ecopark em Bragança. Hoje, sobre o mesmo assunto, até a Alfândega da Fé, para percebermos também um bocadinho fora daquilo que é capital distrito, as outras realidades. E para isso tenho comigo o Mário Borges, da MBEP, a empresa que está a promover precisamente estes workshops, ontem em Bragança, hoje em Alfândega da Fé. Para além dele, temos também connosco Telmo Mesquita, que é representante da União, da União das IPSS do Distrito de Bragança. Jorge Humberto está em representação do Instituto Politécnico de Bragança e Pedro Vaz e a irmã Gracinda Sousa em representação da Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochoa, que é a fundação que está precisamente integrada no Santuário dos Cerejais. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, Mário Borges, antes de mais falávamos desta economia específica, vamos só aqui em traços gerais recordar o que é isto da Silver Economy que nos trouxe até hoje à Alfândega da Fé. Muito boa tarde a todos e desde já agradecemos também o acolhimento aqui da Associação Industrial e Comercial Alfândega da Fé e também a disponibilidade da Rádio Brigantia e vir até aqui à Alfândega, porque efetivamente dentro do nosso território também temos que descentralizar. Estes workshops são organizados de um projeto que é o projeto Digital Innovation Up, que é um projeto cofinanciado pelos fundos europeus, em que tem como parceiros o município de Zamora, a Fundação da Universidade de Burgos, a Caixa Rural de Zamora, a Câmara Municipal de Bragança, o Brigante Ecopark, a CIM Terras Estara dos Montes e a Silver Economy. Posto isto, o que é a Silver Economy? Muito sinteticamente, em português, e podemos passar a falar em português, que é a economia prateada. No fundo, é uma economia que é gerada, focada para pessoas entre a idade a partir dos 55 anos até ao seu fim de vida. Aqui podemos dividir... Para mais de 55, não é? Para mais de 55, exatamente. Para mais de 55. Inevitavelmente, e todos lá vemos, todos queremos lá chegar, não é? E passar e viver esse período, não é? Parece-me cada vez mais. É verdade, eu já faço 55 para o ano. Isso explica muita coisa, não é? Porque é que estamos aqui, já preparar o futuro. Também. Não, e o que é importante aqui é para perceber o que é isto. Portanto, é toda uma economia que gira à volta destas pessoas. E pode-se dividir em duas partes. Aqueles idosos ou aquelas pessoas com uma determinada idade que têm condições físicas, mentais, para fazer uma vida ativa até ao final das suas vidas. Há pessoas com 80 anos que ainda andam de bicicleta, há pessoas, portanto, com 70 anos ainda são capazes de correr e são capazes... Olha, a nossa querida Rosa Mota. São pessoas... Portanto, há uma economia virada para eles. O que é que isto quer dizer? Que há produtos específicos, há serviços específicos para estas pessoas, desde das tecnologias. Hoje estivemos aqui no workshop, pudemos verificar vários exemplos desses, desde as tecnologias, desde o turismo, desde vários serviços. E depois há aqueles serviços que são mais representativos dos lares, não quer dizer que sejam só, porque também vimos hoje um bom exemplo de um lar, Vilar de Massada, que consegue ter atividades e serviços para os idosos ativos e os idosos que não são ativos ou são menos ativos, que precisam de mais cuidados. Portanto, e temos que separar um bocado estas águas. Mas e também depois temos que dizer aos empresários, e aqui vamos seguramente tocar neste tema, que é dizer aos empresários que há aqui uma oportunidade de negócio para eles reinventar os seus processos, para eles reinventar os seus serviços, os seus produtos com base nesta economia. Dados. Prevê-se que em 2023, não é prevê-se, em 2023 Portugal tinha 1/3 da população com maior de 65 anos e esta economia vai gerar para o ano de 2025 em toda a Europa 5,7
bilhões de euros. Portanto, aqui é que devemos apostar, não é nos festivais, está visto? Exatamente, exatamente. E, portanto, há aqui uma oportunidade para as empresas. Outra oportunidade que há é não termos medo de falar sobre isto. E às vezes isto é um bocado ideológico, mas eu acho que nós devemos, quando estamos a falar destas oportunidades para as empresas, e são oportunidades que também vão gerar conforto à comunidade, devemos pensar em parcerias público-privadas. Ou seja, há aqui uma oportunidade entre o público e o privado, o público criando infraestruturas para depois o privado poder potenciar essas infraestruturas. Estamos a falar das aldeias, estamos a falar dos lares que são mais distantes, estamos a falar de uma série, de uma comunidade em que isto pode ser muito interessante. Resumindo, temos aqui uma grande oportunidade para as empresas e para as instituições e também para o próprio governo investir nesta economia. Ora bem, estamos a falar aqui de um conceito que de repente pode parecer novo, mas a verdade é que já há muito trabalho feito nesta área. Vamos passar o microfone. Só já passo. Depois voltamos. Sim, não, mas só para dizer que eu não fiz essa introdução. Esta economia, esta dinâmica e este conceito começou nos anos 70 no Japão, ok? Porquê? Porque eles têm uma cultura, foram o primeiro país a nível mundial com uma população mais envelhecida e tiveram necessidade de criar esta economia. Era só fazer este ponto. Muito bem, e já agora, tradicionalmente, em termos de cultura, a cultura japonesa é uma cultura de promoção pelo respeito pelos maiores, chamemos-lhe assim. Em Espanha entende-se muito bem os maiores, não é? Aqui nós dizemos muito velhos, que não parece que seja muito bom, mas os maiores, portanto, são verdadeiramente os nossos séniores. E, portanto, há uma cultura de respeito, não é? Quase uma reverência, não é? Portanto, pelos mais velhos. Aqui, às vezes, esquecemos-nos um pouco e, portanto, os velhos, não é? Já estão um pouco arrumados, principalmente nesta área do trabalho, não é? Portanto, ontem falávamos da imposição dos 70 anos para os funcionários públicos que não podem trabalhar a partir daí, não é? Mas a verdade é que temos cada vez mais gente para lá dos 70 que ainda tem potencial e que lhe está vedada essa participação de manter atividade laboral, não é? Ter atividade, não é? Ora bem, vamos para o Instituto Politécnico de Bragança. Na verdade, não vamos, mas vamos falar com o Jorge Humberto, que está na sua representação, e aqui, antes de começarmos a nossa conversa, disse tudo numa frase, que é, isto não é nada de novo, portanto, já existe um curso no Instituto Politécnico de Bragança, que é o curso de Gerontologia, e que já tem trabalho feito nesta área. Já vai para 20 anos, boa tarde. Portanto, em que medida é que, para já tem know-how, não é? Já tem muitos alunos que já são profissionais e que já têm carreira, portanto, nesta área, particularmente, experiência, até empresas que se formaram a propósito da gerontologia, não é? Portanto, ou seja, já há todo um ecossistema funcional sob o ponto de vista da economia propriamente dita em termos financeira, social, que funciona já por ter havido, por exemplo, aqui na nossa região, e naturalmente que os alunos e que esse know-how é exportado para fora da região por causa da gerontologia. Que dimensão é que podemos dar aqui ao Instituto Politécnico de Bragança neste conceito, ou seja, neste conceito de economia, que é aproveitar, porque isto já está a andar, não é? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra para o Politécnico poder ter este tipo de intervenção. Eu quase que me atrevia a fugir da área específica da gerontologia. O desafio dos maiores de 55 anos é absolutamente transversal na sociedade, em todas as suas dimensões. E já me vou focar na questão do envelhecimento e do processo de envelhecimento, que é genericamente aquilo que trata a gerontologia. Aos 55 anos, perdeu uma expressão, eu uso o termo velhos com muito carinho, não se é velho. Aliás, eu costumo dizer que os velhos não sabem muitas coisas porque são velhos, só sabem muitas coisas porque viveram mais tempo. Isso é aquilo que nós temos mais que aproveitar. É isto que o Politécnico também quer aproveitar quando olha para os desafios que a sociedade promove e nós temos a obrigação de responder nesta dimensão da Silver Economy ou da economia de terceiro setor, especificamente no caso das IPSS, e é isto que nós procuramos, diria, resolver estes desafios. E o primeiro, desde logo, aquilo que é a nossa essência, formar e capacitar pessoas. E todas as IPSS do nosso território, e fora do nosso território, felizmente, começam por ter pessoas qualificadas na área da gerontologia, da educação social, da enfermagem, do desporto
na vertente do envelhecimento ativo nestas áreas. Agora vamos A verdade é que nós vínhamos de um conceito de lar-depósito, não é? Exatamente, mas esse conceito, e bem que tivemos hoje cá o exemplo de Vilar de Massada, e temos alguns exemplos também já em Bragança, aliás, vocês conhecem o exemplo dos nossos colegas da Obra Social Padre Miguel, que tem uma versão Perfeitamente. absolutamente autónoma e uma versão, diria, mais social, mais parada, ou seja, as IPSS também têm esta linha de inovação na sua forma de atuar. Voltando à gerontologia, naturalmente que é uma preocupação que o IPB tem há muitos anos na área da saúde, e aqui faz ali um acompanhamento entre uma linha de saúde direcionada para o processo de envelhecimento, exemplos de empresas criadas, também já de alunos nossos fora do território de Bragança, nomeadamente em Chaves, ou seja, e temos uma presença de quadros técnicos espalhados pelo território. E depois há novas linhas para esta questão. Hoje vimos aqui alguns exemplos na área da tecnologia, da sensorização da queda, em criar mecanismos para controlar a medicação, na distribuição medicamentosa. Uma questão muito simples, acabamos de abrir uma escola em Chaves, de gestão hoteleira e bem-estar. E o bem-estar tem aqui uma linha muito proativa, ligada à saúde termal, rigorosamente nesta linha, como complemento ao turismo clássico. Ou seja, o papel do IPB é tão simples quanto isto, é estar sempre de portas abertas para os desafios da sociedade, incluindo, naturalmente, na Silver Economy. Acontece depois esta pequena particularidade, que é, talvez, o maior problema que nós temos na região. Não nos faltam muitos recursos financeiros, faltam-nos pessoas. Porque a nossa população está absolutamente envelhecida. Há um bocadinho, o Mário falou sobre estes números. É preocupante que Portugal tenha a quarta economia mais envelhecida do mundo, depois do Japão, da Itália e da Finlândia. Ora, aqui temos um problema. E o oitavo país da União Europeia que tem menos qualidade de vida para os nossos idosos. Exatamente. A questão depois da qualidade de vida tem, porque se tivéssemos uma população, diria, mais jovem, mais ativa, geraríamos maior riqueza e depois, consequentemente, aqui a cascata de consequências positivas. O verdadeiro desafio, não o verdadeiro desafio, é esta área económica, e possivelmente depois o DIPS também terá alguns valores sobre isto. Estamos talvez a falar do setor económico no território que maior número de empregos cria e que possivelmente, neste momento, que maior capacidade tem de retenção e de atração de recursos humanos. E eu, noutras vidas, também tenho, salvo seja, integro, sou presidente de uma IPSS, e já tive que ir buscar 6 elementos em 50 fora do território português para ter mão de obra disponível. Ora, esse é um desafio, mas vamos agora falar com Pedro Vaz, com Telmo Mesquita, da União de IPSS do Distrito de Bragança. Falou exatamente aqui, Jorge Humberto, deste desafio que tem a ver com economia. Porquê? Porque falámos no Japão, nós somos a quarta mais envelhecida, a economia mais envelhecida, mas a pergunta é esta, é que não temos os mesmos rendimentos, nem a mesma competitividade económica do Japão. E, portanto, as IPSS aqui debatem-se com outros problemas, não é? Portanto, é preciso criar aqui modelos de sustentabilidade financeira para que tudo isto funcione. Portanto, porque convenhamos os nossos idosos, e então na nossa região, estamos em Trás-os-Montes, sabemos que os nossos idosos têm reformas, alguns até nem têm a reforma, atenção, porque não cumpriram, entretanto, os critérios, e sabemos que desde 2011, se a memória não me engana, acabaram-se os critérios para quem tinha menos de 15 anos de descontos. E isso constitui um problema, que há ali uma franja de algumas pessoas que não passaram nesse filtro e que nem sequer reforma têm. E é importante falar nisso. Para além disso, as reformas são, e dir-me-á também, porque saberá disso, Telmo Mesquita, são muito baixas em termos gerais. Sim. Ora, isto para dar guarida já se torna um desafio por parte das IPSS, quanto mais fazer este vislumbre de uma silver economy que permite então um trabalho na área do bem-estar e até do turismo, não é? Portanto, até que ponto é que nós estamos distantes desta realidade? É aquilo que eu lhe pergunto, Telmo Mesquita. Qual é a sua sensibilidade? Uma vez que lhe chegam dados um pouco de todas as IPSS do Distrito de Bragança,
Esta é uma realidade, eu retratei esta realidade, é fiel ou nem por isso? Sim, essa realidade é muito fiel com aquilo que está a acontecer neste momento e lá está. É o tal banho de realidade que veio à Silver Economy naquilo que estivemos a falar aqui desde o início, em que há perspectivas e que há oportunidades e que há tudo, mas neste momento ainda não passam muito de uma utopia. Que o problema está mais por aí, está por isto estar a ser um bocado utópico, porque estamos a querer avançar para a frente sem resolvermos os problemas que estão de trás na base. Porque até Não é aqui possível dar este salto já. é possível dar este salto, mas temos que tratar ainda da base que não foi, porque até aqui a Já Silver vamos pedir aqui ajuda ao Mário. a depois. economia de prata, até aqui em Portugal, esta Silver Economy, sempre foi passada que seria a economia daquele pessoal que vai para os lares e da terceira idade, e a terceira idade é só vista como o lar e não como todas estas oportunidades que temos estado aqui a debater hoje, não é? Porque neste momento, nós, a União das IPSS, temos no Distrito de Bragança, nos 12 concelhos, temos 82 instituições que são nossas associadas, do universo de 100 instituições que existem no Distrito. Quase todas. Quase todas. Posso dizer que são os maiores empregadores nas localidades onde estão sediadas estas instituições, em conjunto com os municípios, são os maiores empregadores locais, não existe mais ninguém, e mesmo assim estão com grande dificuldade em recrutamento de pessoal especializado. Que tem que haver Já me falou aqui num problema já direto, que é falta de mão de obra especializada. falta de mão de obra especializada. E como Por dizia mais que aqui o Instituto doutor, Politécnico de Bragança esteja a formar especialistas nessas áreas, não chegam. não Não chegam. Não chegam. E nós depois, dada também a parte demográfica, nós nas instituições, aquilo que sentimos como um grande problema da atualidade é a ausência de retaguarda familiar e é o isolamento social e geográfico, e não existe ainda nenhum estudo feito onde seja necessário, onde seja apurada quais é que são as necessidades da população idosa e também quais é que são aquele público mais vulnerável e isolado para as próprias instituições poderem atuar. Ainda não foi feito nenhum estudo desses no Distrito de Bragança, pelo menos. Nós, em União das IPSS, posso já adiantar aqui que no ano de 2025 vamos constituir com as nossas associadas um grupo de trabalho para elaborar um memorando das necessidades e dificuldades sentidas no âmbito dos serviços de apoio domiciliário que estão a ser servidos, porque é um modelo que já não é alterado desde 2013, está a necessitar mesmo de haver uma alteração e de adaptar os próprios serviços às reais necessidades do nosso território, porque isto também houve uma evolução muito rápida. As instituições não conseguiram dar resposta, as obrigações da Segurança Social com quem as instituições fazem a cooperação cada vez nos obrigam mais a termos técnicos e a termos certas equipas multidisciplinares nos nossos lares, que não nos estão, no âmbito dessa cooperação, não está a ser ressarcido também igualmente como as instituições têm que pagar aos técnicos. Ou seja, a Segurança Social está-nos a dar um valor por cada idoso que não é suficiente para o custo do idoso em lar. Ora bem, se isto fosse de outra forma, portanto, todo o sistema estaria preparado, os idosos teriam reforma suficiente para poder estar bem. Mas essa não é a realidade, foi aquilo que nós falamos. Ainda assim, não havendo estudo, é uma necessidade e pode ser uma oportunidade, não é? A identificação destas lacunas. Por outro lado, há aqui um trabalho que pode ser feito que tem a ver com, portanto, o Estado, o papel do Estado sob o ponto de vista daquilo que deve fazer para poder ser garantia de um melhor serviço. Claro, sim. Isto não tende a mudar, tendo em conta a nossa realidade nos próximos anos? Ou seja, convenhamos que possivelmente daqui a 10 ou 15 anos as pessoas que se reformarem, nós, portanto, terão já outras condições, porque já têm uma carreira contributiva diferente, esperando nós que o Estado não nos falhe. Mas para Podemos ter uma expectativa diferente em relação àquilo que é a realidade de hoje, que é uma realidade de reformas realmente muito baixas, chamadas mínimas e pouco mais? Claro, sim, temos que ter uma expectativa Isto tende a melhorar diferente. ou não, em termos do ponto de Temos vista de ter uma expectativa diferente, bom. claro, e a ideia tende a melhorar. Agora, temos é que nós os players do mercado e quem está no território, conseguir fazer chegar a quem decide estas necessárias adaptações ao território e às realidades. Porque lá está, esta lei do Serviço de Apoio Domiciliário, o regulamento do Serviço de Apoio Domiciliário, a última vez foram revistos foi em 2013. Parece que não, já passaram 11 anos desde essa altura. E a vida e a realidade alterou
a uma velocidade assustadora para aquilo que estamos habituados. Nas instituições conseguiram se adaptar, a própria Segurança Social conseguiu se adaptar, tanto é que este ano houve um aumento nos acordos da Segurança Social de 3,5%, foi aprovado há pouco tempo, mas com retroativos a janeiro. As instituições já receberam esse aumento também face à subida do custo de vida. Entretanto, também podemos adiantar que a CNIS, a Confederação Nacional de Instituições de Seguridade Social, neste momento está a discutir com o governo português uma alteração que está prevista que haja um aumento, ainda não há números garantidos, mas será sempre nos 2 dígitos. Não sabemos nós, instituições, ainda qual é que será o aumento que vai haver nos acordos com participação, mas já temos a promessa que será nos 2 dígitos. Já houve um sinal dos 3,5% que foi dado este ano, mas ainda é muito pouco para as necessidades das instituições. E depois também é o quê? Também estamos com problemas que é a falta de vagas, porque temos o modelo clássico do lar, onde misturamos o pessoal demente com os idosos, e só agora é que o Estado português começou a sensibilizar com esta divisão, em dividirmos a terceira idade e o idoso que está bem, com o idoso que está demente ou que está com alguma dificuldade de saúde, que é fundamental cada vez mais haver esta divisão, porque estávamos a dar cabo dos que estavam bem, juntos com os que estavam mal. E essa já foi um passo muito importante, estar a haver essa divisão, ou seja, nós quando chegarmos, já temos a certeza, quando chegar a nossa altura de ir para lá a terceira idade, já não vamos estar sentados ao lado de uma pessoa de demência, mas vamos estar sentados a conversar com uma pessoa que andou connosco na escola e que acompanhou a nossa vida toda, e que vamos estar felizes ao lado daquela pessoa, em vez de estarmos a ficar pior do que aquele que está ao nosso lado. Não é? Desde logo, trabalho que está a ser feito, trabalho que ainda está por fazer, isto para nos levar àquilo que é uma realidade. Porque é que nós temos sempre na cabeça, posso estar enganado, Mário Borges, antes de irmos ali à Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa dos Cerejais, aquela ideia, eu gostava de pensar isso para mim, confesso, do aldeamento sénior, em que as pessoas mantêm a sua mobilidade, a sua independência, a sua autonomia, mas ainda assim num regime como se fosse um condomínio fechado, não é? Em que temos todo tipo de serviços, não é? Exatamente. Desde os de lazer até aos serviços básicos de saúde, por exemplo. Era bom pensar nisso, não era? Não, era bom pensar nisso, e já há instituições, hoje tivemos um bom exemplo, o exemplo que demos hoje, Vilar de Massada já tem isso, ou seja, eles construíram... Já é uma realidade em Portugal. Tem um exemplo que, segundo a informação que eu tenho, é único em Portugal, a informação que eu tenho, que é, temos vivendas, ou seja, eles construíram vivendas em que as pessoas vão para essas vivendas que está agregada junto do lar, portanto faz parte da estrutura do lar, em que eles levam todos os seus pertences que tinham em casa para essas vivendas. Levam os cães, levam os gatos. Mantém os seus vícios, por exemplo, quem fuma continua a fumar o seu cigarrinho, obviamente, se quiser, como é óbvio. Beber o seu copinho, vinho, porque não? Beber o seu copo de vinho. Vimos ali o Sr. João, que também ainda bebe o seu whiskyzinho de vez em quando controladamente, ou seja, tudo isto controlado. Que o pior vício seja esse, o whisky. Claro, mas aquilo que eu quero dizer é que, ou seja, cria-se ali um ambiente quase familiar. Aquilo que me estás a dizer, Mário, peço desculpa, é que as pessoas ainda mantêm a sua autonomia e liberdade de escolha. Exatamente. Que é uma coisa que se perde... Com o que o Telmo estava a dizer. Pensamos num lar e é um regime militar, é para acordar, é para comer, porque tem que haver organização, não é? O grande desafio que está... É muito diferente, não é? O grande desafio para todos nós... Isso é qualidade de vida. Exatamente, mas eu acho que o grande desafio para todos nós, desde o governo até às instituições, e o Telmo há bocado estava a falar disso, no meu ponto de vista, tem a ver com que cada um tem o seu papel. E eu entendo assim que o governo e as instituições governamentais têm um papel de facilitar e não complicar, ou seja, criar meios, estruturas e facilitar a nível das leis, a nível de todo o processo burocrático. Para quê? Para que quem quer investir, seja o privado, seja o público, quem quer investir consiga ter alguma flexibilidade e alguma previsão e alguma rentabilidade naquilo que vai investir, onde vai investir. Para além de que, e o Telmo também frisou isso, é claro que nós ainda temos uma população que tem uma contribuição para a solução social muito baixa, em que as reformas são muito baixas. Mas o paradigma está a mudar.
E podia mudar mais, isto começa-se logo nas escolas, ou seja, se nós tivéssemos uma boa literacia financeira, em que, quando se começa logo a trabalhar, os jovens pensassem em poupar e em tirar um milheirozinho para pensar no seu futuro. Não jogar tudo na reforma do Estado. Exatamente, não jogar tudo na reforma do Estado. Mas cada vez há uma mentalidade também das pessoas se reformarem mais cedo, não para estarem paradas, mas para fazerem aquilo que se gosta. O exemplo também do Sr. João, que ele sempre gostou de ser poeta e realizou o sonho no lar com o seu livro de poemas, patrocinado, por exemplo, pela Adega de Fabaios, em que, curiosamente, e isto são formas criativas em que os lares também podem, são exemplos que podemos seguir, em que, para ter rentabilidade, o livro dele, por exemplo, uma parte do livro ele está a doar para a instituição. Também, e, portanto, são formas criativas das instituições ganharem algum rendimento. É claro que no futuro... Economia. É economia, é gerar economia. Tínhamos também o outro senhor, esquece-me agora o nome, que também fazia artesanato na madeira, em que vendia as suas peças, em que algum dinheiro ficava para ele, para as suas coisinhas, e que a outra parte ele doava aos lares. Portanto, há aqui uma atividade e há um aproveitamento do saber fazer em que as instituições podem se aproveitar. É claro que isto, o paradigma, a tendência é mudar, mas volto a dizer... Embora tenhamos aqui a pirâmide invertida, não é? Portanto, podemos contribuir mais, mas se somos menos, sim, também é um desafio. sim, e por isso contribuir, entenda-se, em termos para a segurança social. Por isso é que é importante o papel dos imigrantes que vêm nos ajudar, nomeadamente o exemplo que estávamos a dar, para estas atividades. Depois, há outras, ainda ontem estávamos a falar e mandámos assim uma ideia, pode ser utópica ou pode ser o que é que seja, mas são ideias que podem ser concretizadas, ou seja, alguém pode pegar nestas ideias e pode fazer, sei lá, um projeto piloto, que era, por exemplo, nós temos as aldeias cada vez mais diversificadas, sem população, e que muitas delas podemos chegar ao ponto de ter que escolher se, entre aspas aqui bastante grandes, se matamos a aldeia ou se vamos fazer sobreviver a aldeia. E uma das possibilidades que podemos ter para sobreviver uma aldeia era, por exemplo, criar uma aldeia-lar em que cativar pessoas que estão em Lisboa ou estão no litoral, que cada vez está mais sufocado, trazê-las para essas aldeias. Um aldeamento sénior. Um aldeamento sénior, mas não só cativar os que são daqui, mas cativar, se calhar, pessoas que tinham raízes aqui e trazê-las para cá. Portanto, isto são tudo ideias que ontem foram lançadas, que se fazem nestes debates, que são desafios. Aldeias não faltarão que estão já nessa fase, não é? Se calhar. Estarão já mais para receber do que propriamente, não é? Porque já tem tão poucas pessoas. Sim, mas isto pode ser uma forma de criar a tal oportunidade que a Silver Economy nos pode trazer. E isto bem planeado, em que as autarquias ou o Estado pode criar as infraestruturas para que depois um privado possa lá investir para que tirar a rentabilidade daquilo. Portanto, e eu defendo mais este conceito público ou privado, porque eu acho que é um papel importante para desenvolver este tipo de economias. Ou seja, assente naquilo que pode ser a exploração privada com participação do Estado, não é? Não como sócio, obviamente, mas como parceiro, impulsionador e parceiro nas infraestruturas, exato, por exemplo. Ou seja, criando as infraestruturas, a gente consegue, e eu costumo dar sempre o exemplo do... Isso é um exemplo, não é? Eu costumo dar sempre o exemplo do caixão. O caixão foi, penso eu que foi nos anos 30, não posso estar errado, mas foi no início do século passado. Quando começou? 60? Anos 60. Anos 60, obrigado, Paulo. Por acaso, esta semana ainda falei disso, com o seu considerado pai, que foi o engenheiro Camilo Mendonça. Exatamente, pronto, foi nos anos 60. Que é de Vilarelhos, da Alfândega da Fé. Exatamente. E o que é que aconteceu ali? Foi uma simbiose de um empresário que olhou para uma oportunidade que havia na região, falou com o Estado e disse, olha, eu preciso destas condições para implementar esta atividade. O Estado deu-lhe as condições... Projetos, sim. Foi um projeto, o Estado deu-lhe as infraestruturas, nomeadamente a linha de comboio, pelo menos é aquilo que eu li, portanto, é a história que eu tenho, fez o o comboio, deu-lhe as infraestruturas, e o que é que ele fez? Criou, no fundo, toda a dinâmica. Cooperativas, unidades de transformação, como tudo o sabemos. resto. Isto Muito pode bem. acontecer nesta atividade. Parece-me interessante esse paralelismo entre aquilo que é a iniciativa que veio a formar o caixão e aquilo que pode ser hoje pegar nesta Silver Economy e transformá-la em realidade. Mas
Eu gostava de... Sim. Aqui talvez falamos com Pedro Vaz e depois iremos também... Eu gostaria de falar aqui com os dois porque tenho a certeza que nos dois casos, com a irmã também, Gracinda Souza, vamos aprender aqui alguma coisa. Disso não tenho dúvidas. Porque, no fundo, é uma IPSS, a Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa, que está instalada no Santuário dos Cerejais, que quem não conhece, que é um sítio lindíssimo. Quem não conhece já ouviu falar, certamente aqui na nossa região, e gostávamos de conhecer um pouco o vosso trabalho. Tendo em conta aquilo que ouviram aqui, não é? Imagino que às vezes isto, falar é bonito, mas a realidade nem sempre se encaixa, não é? Portanto, se calhar você tem a realidade um pouco diferente. Ali o Telmo Mesquita há pouco dizia, pois, há muitas coisas aqui para resolver, em termos de alicerce e de base, para podermos ter a certeza de que podemos avançar para outro nível. Mas há coisas que já estão a fazer, esta separação entre aqueles que ainda podem ter uma prestação ativa, exatamente, e aqueles que já estão muito na dependência de cuidados, desde logo já é uma decisão boa para a qualidade de vida das pessoas, dos serviços e dos utentes. E como é que é com, no caso, a Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa? O que é que vocês fazem e em que medida é que acham que é importante o vosso trabalho? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui presente nesta iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito bem-vinda ao nosso território. De agradecer as pessoas aqui presentes e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sim, Obrigado. Eu trabalho na Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa, faço o serviço técnico de reabilitação motora, estou lá para tornar um bocadinho a vida daqueles idosos melhor, mas é uma realidade dura. Quando fala em reabilitação, estamos a falar de quê? Física, motora? Portanto, sim, atividades físicas, é atividades uma das motoras. coisas que as pessoas... Portanto, quando nós começamos, eu já sinto isso, não é? Portanto, começa assim... Quando somos meninos, não paramos quietos, nem à mesa. É verdade. Mas isso é o processo de envelhecimento é que nos vai trazer essas consequências, não é? Quando vamos acumulando anos, vamos ficando cada vez mais parados à mesa e nos outros sítios todos. Sim. Portanto, essa questão é, isto está parado não é bom. Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu tenho aqui, deparo-me com um problema que eu trabalho em ERP e trabalho em SAD. Trabalho na estrutura residencial para idosos e trabalho no serviço de apoio domiciliário. Muito bem. Portanto, trabalho com o mesmo tipo de população, com o idoso, mas com funcionalidades totalmente diferentes. Ou seja, o que é que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes o idoso que está no lar já é um idoso que não é funcional. Já é um idoso Só já vão para o lar quando já não há hipótese em extrema nenhuma, necessidade. e já vão em dependência. Exatamente. E vejo o idoso na instituição SAD, na sua habitação, perfeitamente funcional. Porquê? Porque muitas vezes nós também somos os culpados um bocadinho, porque nós que trabalhamos nos lares temos tendência para ajudar em demasia o idoso. Então, quando ajudamos em demasia o idoso, estamos a retirar um bocadinho da funcionalidade do idoso. Ou vamos buscar um copo de água, ou vamos ajudá-lo a fazer um outro tipo de serviço, e isso vai tirar independência ao idoso. Enquanto quando o idoso está no seu lar, ele tem funcionalidade. Ele ainda varre o chão, ele ainda faz a cama, ele ainda faz a sua higiene pessoal, ele ainda faz uma série de tarefas que permitem com que ele mantenha a sua funcionalidade. E há bocado o Dr. Telmo Mesquita falou numa coisa interessante, que de facto, se calhar o futuro será o SAD, será o Serviço de Apoio Domiciliário, porque os idosos não querem sair de casa. E quando nós lhe tiramos as coisinhas deles, para eles é o fim do mundo. E depois também há aqui uma parte interessante, que é a parte da educação. Ou seja, nós devíamos educar mais cedo as nossas crianças, os nossos jovens, a perceber o que é isto do envelhecimento. E nós estamos a tratar de pessoas que não tiverem esta literacia, não tiveram esta preparação. O envelhecimento parece que caiu um dia em cima. Porque ninguém se prepara para ser idoso, ninguém se prepara para ser velho. E eu acho que o SAD é um serviço que devíamos apostar. Agora, como aplicá-lo num território tão diversificado, tão disperso, é difícil. E muitas vezes com a escassez de recursos humanos, que o Dr. Telmo disse muito bem. E depois há uma coisa que me intrigou hoje, que foi ver
robôs a cuidarem de pessoas. E Quer porque é que o dizer, e intrigou? nós temos pessoas a cuidar de pessoas que são autênticos robôs. Não sei se me fiz entender. Como é que um robô Ou vai seja, estão dar... a fazer o seu trabalho de forma mecânica. Exatamente. Porque há uma escassez muito grande de recursos humanos. É E muito depois- exigente este trabalho, é importante. Sim, porque é preciso fazer e são Sim, trabalhos sim. E depois pesados, falta-nos inclusivamente, não é? São trabalhos. falta-nos o afeto, falta-nos o carinho, falta-nos a atenção, falta-nos uma série de coisas. E será que um robô futuramente vai nos conseguir fazer isso? Eu não me estou a ver a ser cuidado por Pelo menos um robô não resmunga. Não, isso é uma verdade, isso é uma verdade. Sim, Mário. Não, atenção, o que vimos ali é um robô, mas, e fui, também na peça estava, portanto é um projeto da Universidade de Coimbra, mas não dispensa o papel da pessoa. Sim, Ou sim, sim, seja, sem o dúvida. que ele faz é, quando a pessoa não está lá, ajuda em algumas, ou seja, algumas tarefas, ou em algumas rotinas que possam fazer. Por exemplo, há um projeto interessante que ontem me foi falado, portanto ainda está como incubadora, que era quase uma máquina de café para os compromissos. Isto no fundo é um robô, né, que é, no fundo, nós temos uma máquina como uma máquina de café que nos diz, ele próprio é que nos vai dar, aquilo é uma farmácia automatizada pequena, do tamanho de uma máquina de café, que vai dizer ao idoso, olha, tu às 5 da tarde ele vai despertar e vai abrir uma gaveta, olha, tu tens de tomar este comprimido. Tu agora, às 10 da noite, vai abrir outra gaveta, é claro que não é bem assim, eu não conheço o projeto, só fui falado, mas é algo... conheces, ainda bem. Mas é um bocado por aí, ou seja, é um robô que vai ajudar em determinadas tarefas. Agora, há coisas que nunca vão ser Claro. coisa. Mas um desafio, e já agora só para terminar, um desafio que eu acho que pode ser importante, e voltando um bocado às aldeias, é, em vez de como temos muitas aldeias dispersas e muitas delas só têm 1, 2, 3, 4 habitantes, é trazer esses habitantes para uma determinada aldeia, trazer toda, ou seja, fazer com que o idoso traga Cada todo o seu... conselho ter uma centralidade. um albergue, digamos. E aí o SAD consegue só ir àquela aldeia, a nível de custos, reduz os custos a nível... Isto também é um bocado a minha praia, que é a análise dos processos e tentar os processos mais eficientes e eficazes, conseguimos com um custo e com meios mais reduzidos ir a um local e a população ser maior. Agora, isto é um papel muito importante que tem que ser feito. Mantendo o entorno de aldeia, ou seja, vivendo como se fosse numa aldeia, muda apenas de aldeia, mas depois, naturalmente, com esses serviços. Eu só quero trocar aqui umas ideias com a irmã Gracinda da Sousa, que também está nos Cerejais, não é? Na Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa. Pega no microfone, por favor. Isso, que é para podermos ouvir. Portanto, já ouvimos aqui o que é que faz, de alguma forma, Pedro Vaz. Já estou a perceber que é um apaixonado pela profissão, que é altamente desafiante, não tenho dúvidas. E qual é enfim, a sua ideia? Portanto, vê tudo isto, mas o que é que faz a irmã Gracinda Sousa na Fundação? Se podemos saber. Sim, na Fundação. Eu estou ali Aproxime só o microfone um estou há bocadinho. 2 anos na Fundação. Há quantos anos? Há 2 anos. 2 é recente ainda. Sou muito recente. E a estagiária? Sim, sou um pouco estagiária, Quase. sim. Eu ali dedico-me um pouco a tudo, não é? De comer aos doentes, escuto, dedico muito tempo a escutá-los, sobretudo. Essa é uma dimensão Sim. pessoal e espiritual até. Sim, também no campo espiritual, mas mais humano. A escuta, eu acho que hoje em dia o idoso, todos nós, não é só o idoso, todos nós precisamos de quem nos escuta algumas vezes. Portanto, mudar a fralda E o pode ser um idoso- robô, escutar a pessoa, se calhar, Não, é é melhor diferente, ser- é ser a irmã. diferente, é diferente. E o que é que Mas, escuta? olha, escuto, Que anseios lhe passam? sei lá, escuto muitas vezes as lamentações, não é? A saudade Essas fazem parte até. as saudades do passado, a ausência dos familiares, às vezes até frustrações. Eu acho interessante que o idoso, muitas vezes, às vezes até aqueles que já não têm caminho, já não funciona, acho interessante, às vezes, eles ficam humilhados quando se dão conta de que alguém se apercebeu das suas falhas. Eu tentar, portanto, disfarçar a situação para que a coisa não fique tanto... Está a tocar num ponto que me parece muito importante, Muito que é importante. como nós, mais ou menos conscientes, lidamos com a nossa falência. Sim. Ou seja, eu, quando era novo, acontecia, não é?
agora já não vale nada. E outras vezes não lida. Essa é já uma primeira perspectiva de desculpabilização. Encostam para aqui e não me peçam muito porque isto já não dá nada. Por outro lado, esta questão da cerimónia de ou porque me sujei, Sim. ou porque já não Sim. controlo, não controlo fisicamente Sim. quando estou a fazer alguma coisa. Sim. As pessoas não se sentem nada à vontade, não lidam assim, muito bem com... Não estão orientados, mas ao mesmo tempo têm como que uma lucidez. Ainda hoje tivemos um caso de um senhor que estava orientado, até vim pelo caminho a conversar com o Pedro, até aqui tem andado muito orientado e agora de repente começa a aparecer à meia da manhã que vem tomar um pequeno almoço, que já tomou, hoje apareceu lá vestido tudo o que tinha no quarto, vestiu tudo, que nem conseguia caminhar, sentou-se à mesa para comer já muito tarde e pronto, a gente não pode dar a entender a esta pessoa que ele não está bem, porque se damos a entender a pessoa fica muito humilhada. E são assim situações que nós também... lidar com isto. Ora, se tiver, a sensibilidade como é no destas caso, pessoas. na vossa instituição, ou como noutras instituições do género, a pessoa, ao mesmo tempo que vão acontecendo estas perdas, ela vai estando acompanhada, não é? Sim. Mas isso é por estar na instituição. Se for, como há pouco falávamos, em serviço domiciliário, já é um outro desafio. Mais complicado. É mais Imagino complicado. Que sim. Bom, imagino também que faça isto de forma... sente isso, portanto, como um dom. Pergunto-lhe. Porque podia estar a fazer outra coisa qualquer. Sim, eu vim para aqui, antes de vir para aqui, eu estive em Roma, estava a trabalhar no hospital, era assistente religiosa do grande Já está habituada a hospital lidar de Roma, sim. com pacientes, estava com um grande ordenado, por exemplo, quer dizer, a gente, não diga. a nossa vida de Estava a preparar consagradas... a sua reforma? Sim, ainda não estou reformada, ainda não estou, mas estou quase. Mas está a prepará-la? Mas não me vou reformar já. Não, mas como disse que era um grande ordenado lá em Roma, portanto, porque, pronto, tinha um título... Já veio com a coisa preparada, sim, não é? E quando puseram veio para Cerejaes, porque uma irmã que estava cá devia ir para outra zona. A irmã é de onde? E eu Desculpe. disse, eu sou da Madeira. É da Ilha da Madeira? É da Madeira. Muito bem. Eu disse, eu vou para Cerejaes, porque o serviço dos idosos sempre me tocou. Porque eu acho que é a classe social hoje em dia mais colocada ao lado. Pensa-se muito nas crianças, nos jovens, mas os idosos são sempre os últimos. Muito bem, compreendo que tantos que já foram tudo, não é? E que de repente se sentem nada. Não é? Até porque, às vezes, com as luzes da ribalta, não é? Há pessoas que viveram autênticos momentos altos na sua vida e que de repente já ninguém se lembra deles, já ninguém conhece quem foram. Eu lembro-me tantas vezes disto na casa do artista. Nós temos verdadeiras estrelas do seu tempo que hoje estão esquecidas e que lidam mal naturalmente também, imagino com isso. E portanto, todos nós, de alguma maneira, todos nós fomos estrelas da nossa vida, não é? Ora, eu peço desculpa pela interrupção, mas nós estamos em cima das notícias das 5 da tarde, estamos a menos de 3 minutos. Quero agradecer aqui à irmã Gracinda Sousa esse seu testemunho. Eu gostaria de ainda ter a oportunidade de poder falar consigo depois das notícias. Vamos ver se ainda vamos ter essa oportunidade. Carla Ferreira, peço a tua colaboração neste momento, estando nós em direto da Associação Industrial e Comercial da Alfândega da Fé, junto aqui ao Jardim Municipal de Alfândega da Fé, de onde estamos a transmitir em direto a propósito deste conceito, através deste workshop, chamemos-lhe assim, da Silver Economy, que é a tal economia prateada, dirigida e pensada para a partir maiores de 55. Minha gente, rapaziada, aqui não entra, portanto isto é para baixo de 55 ainda não é para vocês, quer dizer, mas tem de se preparar. Tem que crescer mais um pouco e nesse sentido gostávamos de retomar esta conversa depois das 5 da tarde. Carla Ferreira, vou passar para ti, para o estúdio, para depois o tempo que pudermos e tivermos disponível, e sei que não será muito, podermos naturalmente regressar aqui à Alfândega da Fé.
Sim, olá, boa tarde uma vez mais. Voltamos a este direto a partir das instalações da Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé, junto ao Jardim Municipal de Alfândega da Fé, de onde estamos a falar sobre este conceito Silver Economy, a tal economia prateada, para explicarmos em português, isto direcionada, pensada para os acima de 55 anos. Este é o conceito, não é para idosos, não é? Isto é para a rapaziada de 55 para cima. Obviamente que deve-se pensar antes. Uma das coisas que aqui se falou foi da necessidade de projetar a nossa idade maior. E falamos muito da reforma. Não, a nossa idade maior, com, sem reforma, caminho da reforma. Portanto, nós temos ali sempre uma bitola que tem a ver com, neste momento, os 67 anos, vá. Mais coisa, menos coisa. Há quem se consiga reformar antes, mas temos aquela coisa da reforma. Reformamos, já não trabalhamos mais, pronto. E a verdade é que nós estamos vindo a falar exatamente do contrário, que é mantermos-nos ativos. E não a reforma propriamente dita, aquela reforma institucional, não deve ser o marco. Deve ser preparar a nossa terceira fase, chamemos-lhe assim, que é a última fase, não é? Portanto, e devemos prepará-la naturalmente para uma qualidade de vida que nos permita ter, quem sabe, até o melhor período da vida. Bom, há pouco na conversa estávamos aqui e recordando com a irmã Gracinda Souza, da Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa, dos Cerejais, no Santuário dos Cerejais, com quem também falámos, o Pedro Vaz, que também é técnico nesta fundação, Telmo Mesquita, na representação da União das IPSS do Distrito de Bragança, Jorge Humberto, do Instituto Politécnico de Bragança, também com quem já falámos e voltamos a falar, e Mário Borges, da MBA, entidade promotora deste nosso workshop, desta nossa conversa, já decorreu ontem em Bragança, no Brigante Ecoparque, hoje em Alfândega da Fé. Irmã Gracinda Souza, aqui enquanto fazíamos o intervalo e ouvimos as notícias, a verdade é que também lhe perguntei, e pergunto-lhe agora para que todos possam ouvir, é muito importante que haja pessoas que deem o seu tempo a estas pessoas que já vão sentindo, que se vão sentindo fora da roda, não é? Da roda do bulício da sociedade e que já se sentem um pouco encostadas, esquecidas, ignoradas até. E que é importante esse trabalho que faz, deste acompanhamento, ouve, acompanha, ajuda, disse há pouco de forma humana. Muitas vezes os técnicos não têm tempo para esse acompanhamento. Tem de ser importante essa dimensão que deve manter-se, não é? Sim, eu acho que é fundamental, né? Sobretudo numa instituição com idosos. Nós temos a vantagem de ali no Lar de Cerejais, realmente desde que lá cheguei eu senti um ambiente muito humano. Os colaboradores, no geral, é muito raro ver uma atitude menos humana em relação aos utentes. Portanto, há um ambiente muito humano, muito caloroso. Isso constata-se. E essa é uma filosofia que percebo está instalada na instituição. Sim. Obrigado, que temos realmente muito pouco tempo. Vou pedir que passe o microfone a Telmo Mesquita, que não só na representação da União das IPSS do Distrito de Bragança, é também presidente do Conselho de Administração. Disse-me... Sou secretário do Conselho de Administração. Desta Fundação Cónigo Manuel Joaquim Ochoa. Muito bem, nos Cerejais. E falava-me há pouco também desta importância, por ser uma instituição canónica, de ter aqui também uma preocupação no âmbito da dimensão humana e religiosa ainda mais vincada. Sim, é fundamental. Na nossa instituição sempre se pautou desde a sua constituição com o acompanhamento do grupo de irmãs, que houve desde o início, houve um interregno. Neste momento estão instaladas dentro da instituição um grupo de irmãs vitorianas, que elas estão a dar todo o acompanhamento espiritual e não só, tanto aos colaboradores como aos idosos. Que essa parte também é fundamental, não estarmos só, nós nas nossas instituições neste momento não andamos só a tratar dos idosos, temos também tratado o bem-estar dos nossos colaboradores para que eles sim possam também cuidar dos nossos idosos da melhor maneira, porque se não houver colaboradores que tratem bem dos idosos, os lares vão acabar por terminar. Depois também queria fazer aqui um reparo em relação à situação dos serviços de apoio domiciliário que falamos já há bocado, que neste momento qualquer instituição que preste o serviço de apoio domiciliário no Distrito de Bragança percorre diariamente centenas de quilómetros que não são ressarcidos pelo Estado para prestar esse serviço de apoio domiciliário. E dada essa dificuldade de fazermos
termos fundos para conseguirmos prestar esse serviço de apoio domiciliário, o que o Estado dá no âmbito da colaboração não é suficiente adaptado à nossa realidade. Claro que uma instituição no Porto, para cobrir o mesmo número de idosos, faz menos de metade dos nossos quilómetros. Essas são especificidades da nossa região, que é preciso considerar. É preciso considerar sempre e sensibilizar os nossos governantes para terem atenção a estas especificidades e estas dificuldades de quem está no terreno a prestar o apoio. Dificuldades por vezes são oportunidades. Pergunta Jorge Humberto, do Instituto Politécnico de Bragança, se nós deixamos, você é um estudioso, é um homem da área, deixamos escapar muitas oportunidades que abordamos como dificuldades e que devemos mudar aqui o paradigma. Por exemplo, não vamos criar já aqui uma solução imediata para este problema dos quilómetros, mas se calhar pode ser uma oportunidade para alguém criar aqui uma empresa e um projeto que pode ajudar a ultrapassar, por exemplo, esta dificuldade com as IPSS. É fácil dizê-lo, mas agora a pensar, não é? Mas há muitas vezes deixamos escapar oportunidades. Infelizmente, todos os dias. Todos os dias. Exatamente, não é? Porque o mundo é composto por desafios. E, naturalmente, muitíssimas vezes, pelas circunstâncias, pelo tempo, elas não são agarradas nem pelo sistema de ensino, nem necessariamente pelos nossos clientes, não é? Pelos nossos alunos e pelos nossos estudantes e também pelos nossos investigadores. Nós procuramos estar atentos. E neste setor em concreto, creio que temos enormes desafios de hoje, de ontem e, naturalmente, de amanhã. Incluindo esta questão, nesta dimensão da gestão das IPSS, na questão dos territórios, da otimização, do incentivo à política de cooperação interinstitucional, para que não haja réplicas nem, diria, equipamentos parados, para uma expressão, para que não haja serviços não partilhados entre instituições. Naturalmente, como o Mário dizia há um bocadinho, há novas oportunidades no setor privado para prestar serviços dentro das IPSS. Nós não temos que ser ótimos em tudo, nem termos todos os equipamentos disponíveis para todos. Compete-nos também a nós, na qualidade de formadores e de capacitadores, comunicar estas soluções ao território e comunicá-las às IPSS e comunicá-las à sociedade de uma forma transversal. É natural, e já temos exemplos no território, hoje já há IPSS que partilham serviços. Um tem a cozinha e o outro tem as lavanderias. Ok? Ou seja, há alguma necessidade de fazermos análise de otimização. É interessante o que está a dizer, não é? Porque muitas vezes aquilo que se percebe é às vezes até alguma concorrência, não é? Factual. E particularmente nós, e isso nota-se claramente mais nos meios urbanos. Vejamos o caso onde há mais do que uma oferta. Vejamos o caso concreto do número de IPSS que tem serviço de apoio a domicílio no Concelho de Bragança ou na cidade de Bragança. Ok. Podem continuar a existir os mesmos? Sim. Pode haver especialização no serviço de apoio ao domiciliário em função de segmentos de mercado? Também acho que sim. Compete-nos a nós também fazer esse estudo e poder colaborar com as IPSS e com as outras entidades que estão dispersas no território para otimizar estes processos. E seria melhorar a economia das próprias IPSS. E melhorar a economia. E garantidamente fazer outra coisa. Garantir a sustentabilidade de futuro. Tenho certeza que isto estava pano para mangas, até sob o ponto de vista daquilo que são os caminhos a percorrer e que já estão a ser feitos, não é? Na academia, por exemplo, não tenho dúvidas, que já se estão a apontar e que se têm vindo a apontar soluções. Agora é preciso que sejam agarradas, porque a academia não tem a responsabilidade de ser empresa, de se fazer tudo, não é? De uma ponta à outra. Temos uma obrigação institucional, comunicá-la e disponibilizar as nossas soluções, os resultados da investigação, de ser disponibilizados no mercado, naturalmente. Podemos dizer que hoje... Célere transferência de conhecimento e de tecnologia. E podemos dizer hoje que o Instituto Politécnico de Bragança é uma referência a este nível? Na área, nesta área do saber? Alguns casos, vocês há um bocadinho falaram em off de umas máquinas de café que dispensam medicamentos, exatamente, entre outros projetos, naturalmente. Sim, esse projeto passou-me pela mão e foi apresentado até num dos programas da Rádio Brigantia. De investigação.
de um Exatamente. dos alunos, penso que até é aluno de mestrado, Exatamente. que apresentou precisamente esse Santo Tomé, projeto. com origem em Santo Tomé. Exatamente. Exatamente. Portanto, ora, aqui está. Para quem tem dúvidas, aqui está um belo exemplo de como as coisas funcionam, não é? E, portanto, de um dispensador de medicamentos. Mário Borges, para terminarmos, da MBUP, obrigado pelo teu convite e o facto de podermos estar aqui a discutir aquilo que pode parecer um assunto leve, mas é, de facto, um dos grandes desafios para as próximas, vai ser, décadas, na nossa região em concreto, porque sabemos que estamos com um problema efetivo na nossa região que tem a ver com a quantidade de pessoas com uma idade média que, daqui a nada, é da reforma para cima. Sim, Não é me um facto. esquece que cada vez que nós temos de trabalhar com os chamados targets de consumo, muitas vezes eu tenho a resposta das agências que promovem produtos e que me dizem: não vale a pena em Trás-os-Montes estar a anunciar grande coisa porque as pessoas não consomem, porque está estudado que as pessoas acima dos 55, 60 anos trocam de carro, já não trocam, não consomem tecnologia, portanto nós somos os postergados a esse nível porque a média de idades é neste momento perto de 60 ou de 60 anos em Trás-os-Montes. Por isso, Portanto, aos por isso 50 é e que temos, muitos, por isso é que 58 temos de para cima. procurar os produtos para essas pessoas e por isso é que Mais estamos uma vez aqui. a oportunidade. Exatamente. É aproveitar as oportunidades. Eu é que agradeço também terem aceito este convite, este desafio. Mas efetivamente, e para concluir todo este workshop e toda esta nossa conversa, que foi bastante agradável e penso eu que trouxe aqui alguns desafios e que trouxe algumas questões, eu penso que o futuro passa pelo colaboração, ou colaborar, portanto, entre entidades, entre pessoas, entre instituições, e passa muito por este desafio, que era o que o Telmo estava a dizer, ou seja, nós olharmos para o desafio, ok, nós fazemos em relação ao Porto ou em relação ao litoral, fazemos na ação social muitos mais quilómetros e gastamos muito mais de combustível. Mas cabe a nós preparar a próxima geração para criar condições, e aquilo que estávamos há pouco a falar, por exemplo, aproveitar as aldeias, ou seja, esses desafios, criar um centro, ou seja, criar uma aldeia em que a gente possa trazer idosos de outra aldeia, pode não ser já, mas podemos preparar o futuro. Porquê? Porque os idosos vamos ser nós. Ou seja, se eu for já É bom que me preparado... tratem bem, de facto. Se for eu já preparado, se preparar as próprias famílias para que nós tenhamos esta consciência, nós se calhar vamos... Poderei não conseguir agora, porque obviamente temos uma cultura, temos um idoso com uma cultura que veio, portanto, que não foi preparado para, mas se nós conseguimos preparar esta geração e a próxima geração, quando digo a geração que vai entrar na idade da reforma, que vai entrar na velhice, nós se calhar conseguimos mudar as mentalidades e conseguimos chegar a uma efetividade de processo, porque eu falo sempre que isto é um processo, tornar os processos mais eficientes e eficazes. E se calhar criar condições para criar exatamente aldeias, que são aldeias que podem ser aldeias colaborativas para um envelhecimento mais saudável. E aí trazemos a ação social, em vez de estarmos a percorrer 7 ou 12 aldeias, se calhar vamos só a uma ou a duas. Agora, é feito já? Se calhar não, mas se a gente preparar, se tivermos um Instituto Politécnico a preparar os mais novos, se tivermos as entidades a preparar pessoas que têm agora 40, que vão ter daqui a 20 anos, vão ter 60, se calhar este projeto pode não fazer sentido agora, mas daqui a 20 anos pode fazer sentido. E no fundo o que nós estamos a debater agora é o nosso futuro. Muito bem. Até porque nós já não temos provavelmente o mesmo apego, não é? Ou seja, ao sítio, à terra ou eventualmente à casa que os nossos pais tinham. Vamos ver como será. Exato. Vamos ver como O será. desafio está lançado. Muito bem. Obrigado a todos, uma vez mais, por este momento de conversa, de discussão e de construção do futuro. Aqui terminamos este direto a partir da Ação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé. Paulo, peço só 30 segundos, Sim, Mário. só para desejar boas festas a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui connosco, um feliz e santo Natal e um próspero ano novo. Sempre, obrigado. E segue a emissão de Bragança, porque já vamos aqui um breve atraso e, portanto, bom fim de semana para todos, com saída para o Natal, naturalmente. Obrigado.